nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. O que quer dizer bem-aventurado? Plenamente feliz. Jesus, o Senhor Jesus deu o segredo para quem quer ser plenamente feliz. Felicidade completa, não é um momento, não. Tem gente que ela consegue um diploma, uma faculdade, um trabalho, alguma coisa que ela conquista, que ela alcança, um sonho que ela realiza, ela fica eufórica. Mas daqui a pouco aquela euforia passa. Ou às vezes é droga, é balada, é relacionamento, passa. O que Deus tem para oferecer não é euforia. Não é um momento de alegria, de euforia. É uma felicidade plena. Você se torna uma pessoa completa. Acaba a inquietação, o desassossego, o vazio. Está faltando alguma coisa na minha vida. A tristeza. Você se torna uma pessoa plena. Completamente transformada dentro de você. Nova criatura. Então nós estamos estudando cada bem-aventurança. O que Jesus ensina? Que se nós fizermos, teremos essa felicidade plena. Hoje, nós vamos pular a quarta bem-aventurança. Vamos para a quinta. Semana que vem nós voltamos à quarta. Porque essa bem-aventurança se trata exatamente do que nós estamos fazendo hoje. Do que muita gente está precisando hoje. Porque hoje nós temos pessoas que estavam afastadas e voltaram. Pessoas que foram injustiçadas, que sofreram muitas coisas. E ele diz, bem-aventurados, o quê? Misericordiosos. Porque eles alcançarão misericórdia. Você quer a misericórdia de Deus? Você tem que ser misericordioso também. Se você quer a misericórdia de Deus, você tem que ser misericordioso. Você tem que enxergar além das pessoas, por trás das pessoas. Porque o texto sagrado diz, Paulo falou, não, inclusive falando da armadura de Deus, que é o que nós estamos estudando também detalhadamente na quarta-feira. Não temos que lutar contra carne e sangue, pessoas, mas temos que lutar contra os demônios, os espíritos que agem nesse mundo. Então existe uma guerra, existe uma luta. E o mal, os espíritos das trevas, querem que a gente lute contra quem? Contra as pessoas. O policial, que estava cumprindo o dever dele, embora o diabo instigava ele para fazer além. Porque era amigo, né? Era amigo de infância, então podia aconselhar, rapaz, vou ter que te levar preso, mas poxa, rapaz, vamos lá, muda. Não, ele passou a ter raiva dele também. Já foi uma ação do mal, porque ele cumpriu o dever, mas além, com raiva, também dizendo, vou te prender toda vez. Acabou a amizade, acabou tudo, acabou, não tinha o desejo de ajudá-lo. Está compreendendo? O diabo trabalha assim. Ele usa situações, ele cria situações e usa outras situações para jogar um contra o outro. Um fazer o mal contra o outro. Um ser injustiçado por outro. Então ele vai, e aí as pessoas começam a guerrear entre si. Você vê que agora que nós estamos próximos da volta do Senhor Jesus, o ser humano está mais intolerante do que nunca. Qualquer porcaria hoje, um agride o outro e até mata. Sim ou não? Qualquer porcaria na rua, no trânsito, qualquer coisa. As pessoas hoje não têm mais paz, não têm paciência, não têm misericórdia. E o diabo vai piorando a situação para que cada vez fique pior. Intolerância. E um seja usado para prejudicar o outro. Então, quando você olha para a pessoa, marido, esposa, filho, no trabalho, na vizinhança, você olha para alguém que está sendo usado para fazer o mal para você, você vai ficar com raiva dessa pessoa. Você vai ter ódio dessa pessoa. Você vai querer vingança, você vai querer pagar na mesma moeda. Você quer ver a pessoa sofrer. E você sofre mais do que a pessoa. Porque você quer sofrer, você sofre com aquilo. Eu já falei aqui outro dia, não existe atitude humana
que você tome que te dê paz. Eu atendi uma pessoa uma vez, com mágoa, com ódio, e eu falando, não, você tem que perdoar, minha filha. Ela falou, não sei quem que tinha feito mal para ela. Falei, onde que ele mora? Onde que ele está? Você tem que perdoar. Falei, não, ele já morreu. Falei, quanto tempo? 10 anos. Quer dizer, e morreu sofrendo numa cama, doente. Nem ela vendo aquele seu inimigo, aquele homem que fez o mal a ela, nem ela vendo ele morrer, sofrendo, pagando tudo que ele fez, colhendo o que ele plantou, porque infelizmente ele não conheceu a Deus. Nem ela vendo ele morrer, sofrendo, ela teve paz. Não adianta resolver esse tipo de problema na força do braço, não resolve. Você pode matar a pessoa e aos poucos, torturando, cortando os pedacinhos dela. Depois que você enterrar, você vai continuar com a mesma sensação dentro de você. Com raiva, com ódio, com trauma, perturbado, sem paz. É uma prisão, porque é espiritual. É espiritual. Por isso que o diabo usa tanto pessoas contra outras. Porque a pessoa só vê o ser humano. E quando ela cai nessa armadilha, ela cai numa prisão. Ela pode casar, ela pode ganhar dinheiro, pode ficar rica, ela pode fazer o que for. Ela é prisioneira daquele sentimento que vai gerando outros sentimentos dentro dela. Nem o dinheiro, nem casamento, nada vai fazer a pessoa feliz. Porque ela vai carregar sentimentos que são do inferno dentro dela. Está entendendo, gente? Eu estava vendo uma matéria lá nos Estados Unidos, um almirante muito bem sucedido, muito famoso, bem sucedido, e numa entrevista que teve lá, uma situação lá, uma pessoa também muito bem sucedida, desdenhou dele. Ele falou uma coisa lá numa entrevista, eu acho que pela televisão, e o outro fez uma chacota. Pronto. Ele ficou com raiva e decidiu que ia se vingar desse homem. E passaram-se anos e anos, ele foi planejando. O homem se tornou um dos mais importantes dos Estados Unidos, e ele também foi crescendo, e chegou um momento que ele ia ocupar o cargo mais alto da vida dele, no gabinete do presidente. Era o sonho dele, era o fim de carreira. Fim de carreira. Era o maior sonho da vida dele. O cargo mais alto, prestígio. Só que quando ele estava para alcançar aquele cargo, foi quando ele estava pondo em prática a vingança contra o outro. Tudo bem esquematizado, sem ele aparecer por trás, orquestrando. Mas no fim das contas, foi revelado que era ele. E ele chegou no fim da vida, idoso, foi envergonhado, perdeu o cargo que era o maior sonho da vida dele. Perdeu tudo por causa de uma mágoa, de um desejo de vingança. Perdeu tudo. Tudo que ele sangrou para conquistar na vida, e agora ele ia realizar. Tudo que eu fiz valeu a pena, cheguei aqui. Tudo ele destruiu por causa de uma mágoa. De uma mágoa. Era um escravo. Um escravo. Então a pessoa que é, mas bispo, o senhor não sabe o que fizeram comigo, mas não adianta. Eu ia colocar aqui, mas não vai dar tempo. Mas na televisão a gente tem mostrado uma senhora que aos 8 anos de idade, ela foi violentada. Foi violentada tão violentamente que teve que fazer várias cirurgias. Uma criança de 8 anos. O pai dela largou a mãe, foi embora. E ela disse, eu só me lembro de estar gritando, meu pai, não vai embora não. Quer dizer, trauma de ter abandonado pelo pai. Trauma de ter sido violentada quando criança. Trouxe, enfim. E ela cresceu daquele jeito. Hoje, resumindo, como o casal que você viu, quando ela aprendeu, entendeu que havia um espírito por trás daquele homem, que queria fazê-la crescer escrava do trauma, do complexo, do ódio. E ela entregou para Deus. Confia em Deus. Deus é justiça. Se você tem mágoa de alguém,
entrega essa pessoa para Deus e comece a orar por ela. Mas bispo, como é que eu vou orar por uma pessoa que faz isso, que fez isso por mim, comigo? Não é com o coração nunca vai deixar a gente fazer. É aqui, ó, na minha cabeça. Meu coração não quer, mas na cabeça eu vou entregar para Deus. Deus sabe fazer justiça. Amém? Deus sabe fazer justiça. Eu vou perdoar a pessoa, eu vou orar, porque se ela morrer agora, está no inferno. Vai colher tudo que plantou, você já não está colhendo. Então, meu Deus, tem misericórdia. Aí você alcança misericórdia. Aí você alcança misericórdia. Então, é uma prisão, é uma armadilha que o diabo cria, jogando as pessoas. Eu sei como é, porque eu tive que perdoar. Eu levei 1 mês para perdoar o meu tio. O meu tio, que nós éramos como unha e carne. Mas aí aconteceram coisas quando nós fomos servir os espíritos, e aí a gente virou inimigo. Até hoje eu não me lembro por quê. Foi uma ação do diabo, não lembro. Eu sei que viramos inimigos, e o meu tio começou a ser usado pelo diabo. Minha avó morreu, e o meu tio foi morar em casa, no meu quarto. E aí o diabo usava ele para ficar me provocando. Então era uma coisa muito forte, eu tinha vontade de matar ele. Mas quando eu conheci a fé, quando eu entendi isso, então eu fiquei 1 mês dizendo, eu vou fazer o que Deus ensina. Não fui eu que errei, foi Ele. Ele está aí, vive me provocando, mas eu vou pedir perdão, porque eu vou confiar em Deus. 1 mês, eu chegava na porta do quarto, meu coração vinha para a boca, assim, eu quase desmaiava, tremendo. Quem tem ódio sabe que é assim, sim ou não? Você vê a pessoa, você treme de raiva, você treme de nervoso. Mas eu fiquei 1 mês lutando, não, eu vou confiar em Deus, pronto. Aí teve um dia que eu fui direto, entrei de uma vez. Quando eu fiz isso, que eu obedeci, depois Deus transformou a vida do meu tio também. Libertou ele. Eu encontrei paz. Eu fui livre daquele ódio, daquela prisão. E recebi o Espírito Santo. Quem perdeu? O diabo. Quem estava perdendo antes? Eu. Porque o diabo ele fica dando justificativas. Não, mas tem isso, mas tem aquilo, mas tem isso, mas tem aquilo, mas foi por isso. E todas as justificativas que o diabo dá, elas têm lógica humana. Tem lógica. O diabo não é burro, não. Ele trabalha só com a lógica, com a inteligência. É demônio, mas não é burro. É um ser mais inteligente do que qualquer ser humano. Então ele arma, por isso que Paulo fala das ciladas do diabo. Para você viver com o trauma da infância. A família que você não foi abusado sexualmente, mas era vício, briga, via o pai batendo na mãe, cresceu sem pai, sem mãe, seja lá o que for. Seja o que for. Quando você fica pensando nisso, lembrando disso, você fica com raiva das pessoas e você fica preso no passado. Você está enterrando o seu presente e enterrando o seu futuro. Não tem futuro. Então o que Deus quer? Que você confie nele para que ele te dê paz. Deixa a justiça com ele, ele vai te dar paz. Qual é a maior vingança? Por exemplo, Deus fala assim, minha é a vingança. Qual foi, por exemplo, essa senhora? Qual foi a maior vingança que Deus deu para ela? Como é que Deus se vingou na vida dela? Quem sabe? Curando ela e dando um marido de verdade. Você quer uma vingança melhor que essa? Deus se vingou do diabo. Deus se vingou dos espíritos que agiam na vida dela. Você quer que ela sofra, seja traída, seja uma qualquer na mão de um homem, o endemoniado? Agora que ela deu a vida para mim, perdoou, confiou em mim, então Deus esfrega na cara do diabo. Toma aqui, minha filha. Um servo meu que vai cuidar de você, que vai fazer você feliz, que vai te amar. A vingança de Deus. A vingança de Deus é pegar você, quando você confia nele e entrega para ele tudo, é pegar você e te dar uma vida que nem você sonhou ter. Tem vingança melhor que essa?
deve ter um monte aí, hein? Se você se vingar batendo, agredindo, matando, você nunca vai ter paz. Mas se você deixa com Deus, tem gente que vai, infelizmente vai para o inferno. Tem gente que vai se converter, vai se arrepender. O que eu fiz da minha vida, meu Deus. Mas isso deixa com Deus. Mas a melhor vingança é você chegar onde você nunca sonhou. Onde o diabo nunca quis deixar você chegar. Ter família, ter paz, botar a cabeça no travesseiro e dormir. Ter casamento, ser amada, ser amado. Ter a salvação. Amém, pessoal? Você tem que fazer uma escolha. Se você acha que ter misericórdia, olhar para a pessoa, e eu sei como isso é difícil, então não estou falando para você de teoria. Olhar para a pessoa e não ver a pessoa, ver a alma dela. É uma alma, é uma pessoa que está enganada, é uma pessoa que está iludida, é uma pessoa que está indo para o inferno. Foi usada contra mim. Para ir para o inferno e para eu ir junto. Então quando você enxerga, não é uma alma. Você para de lutar contra a pessoa, começa a lutar contra o diabo, contra o coração e confia em Deus. Aí Deus vai agir na tua vida e te dar a verdadeira paz. Se você procurar, você vai encontrar muita gente assim. Que chegou a matar, matou. Não foi que o fulano morreu não, matou. Mas a pessoa ainda quando fala do fulano que matou, fala com amargura, com raiva. Ainda carrega dentro de si, não mudou nada. Mas quando você deixa com Deus, Ele arranca. Bispo, como é que eu vou esquecer o que fizeram? Não, você não vai esquecer o que fizeram com você. Você não vai ter mais dor. Você não vai ter mais sofrimento, porque Deus vai arrancar do seu ser, do seu coração. Ele vai arrancar a dor. Você vai lembrar, mas é como se fosse outra pessoa. Não vai ter dor, não vai ter ferida. Até porque você, quando falar do que aconteceu no seu passado, você já vai estar com uma vida tão transformada, tão maravilhosa, que aquilo que você passou não vai fazer nem diferença pela recompensa de Deus na sua vida. Amém, pessoal? Você está entendendo? Então é uma coisa ou outra, você tem que trocar. Ou você pega a vida velha, pega o passado, pega a mágoa, pega rancor, pega ódio. O que você errou e você vive se acusando. Não, bispo, fui eu que errei. Eu errei muito com muita gente. Destruí minha família. Minha mãe morreu chorando, pedindo, meu filho, deixa as drogas. Morreu chorando e eu não deixei as drogas. Eu fiz minha mãe morrer. Morreu de desgosto, doente. Eu é que errei. Se você pegar tudo e colocar no altar hoje, falar, meu Deus, eu não quero mais isso, me perdoe, tem misericórdia, porque Ele é misericórdia. As pessoas podem não te perdoar, mas Deus quer te perdoar e fazer de você uma nova criatura. Se você pedir com sinceridade, então Deus coloca uma pedra no seu passado hoje. Você se afastou, você foi servir o diabo, tem problema, Deus está chamando você. O que importa para Deus é daqui para frente. Está sendo claro, gente? O que importa para Deus é o que você quer fazer a partir de hoje. Então seja você o causador do sofrimento de alguém, da sua própria vida, ou você seja vítima. Olhe para as pessoas que estão envolvidas nisso e para você mesmo. Porque se você é o causador, olhe para você como uma alma. Porque longe de Deus, nós só vamos fazer besteira. Longe de Deus, nós só vamos fazer porcaria. Vamos quebrar a cara, vamos sofrer e fazer sofrer. E Deus sabe disso. Sabe que nós somos pequenos, que só com Ele, guiados por Ele, dirigidos por Ele, nós vamos decidir certo, reagir certo, fazer certo. E Ele quer nos dar essa chance, Ele quer dar a você essa chance, essa oportunidade. Olha só. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai os perdoará. Porque todos nós erramos. Você pode não errar no nível do outro que errou com você, mas todos nós erramos. E todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, aqui o Senhor Jesus fala de um homem que estava muito endividado. Contou uma história para ilustrar. Muito endividado. E aí ele foi lá,
implorou, o rei deu perdão a ele. Ele não tinha como pagar a dívida dele. E ele saiu da presença do rei e encontrou alguém que devia para ele muito menos do que o que ele devia para o rei. Acabou de ser perdoado. Ele encontrou o outro e falou assim: você vai me pagar tudo, porque se não me pagar eu te ponho na cadeia. Olha só. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. É o que Deus faz com a gente. A compaixão de um pai. A compaixão de um pai. Um pai vê o filho errando, fica com raiva, mas com um profundo desejo desse filho mudar. Sim ou não? Então, é a compaixão de Deus. Ele quer que todo mundo mude, todo mundo seja salvo. Então o seu senhor, chamando, aí quando ele saiu e não perdoou o outro, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Fique de pé, por favor. Deus espera que a gente faça com os outros o que Ele faz com a gente. E a melhor vingança é Deus morar dentro de você. Jesus disse: o diabo veio matar, roubar e destruir. E Ele que está por trás aí de tudo que vem acontecendo. Então a maior vingança de Deus é fazer a gente ser cheio do Espírito dele, ter uma paz que nem guerra, nem problema, ninguém pode tirar. A paz que ultrapassa o entendimento humano. Força, vida, alegria, vitórias também nessa terra. Essa é a vingança de Deus. Pega você rejeitado, desprezado, sem pai, sem mãe, seja lá o que for a tua vida, e faz de você um homem, uma mulher de bem. É isso que Deus quer fazer. Não é uma pessoa religiosa, não. Uma pessoa de bem. Cheia do Espírito dele. Com prazer para viver. Tendo força, poder para vencer os problemas que esse mundo apresenta. É isso que Deus quer fazer com você. E você pode agora. Se você quiser, agora. Nesse momento. Se você não trouxe ainda, quando a gente for orar, você vai pegar o papel, colocar aqui sobre o altar e a pedra em cima. Os que já trouxeram, está aqui no cesto, nós vamos clamar. Você vai falar com Deus. Com sinceridade. Por exemplo, você tem alguém que perdoar. Não quer. É sinceridade. Ó Deus, eu não quero. Eu quero que ela morra. Mas a partir de hoje, mesmo querendo que ela morra, na minha cabeça, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero confiar ao Senhor a vida dessa pessoa. A justiça nas tuas mãos. Tem misericórdia dela. Todo dia você vai pedir, tem misericórdia dessa pessoa. Você vai ver o que Deus vai fazer. Mas agora mesmo, você vai receber paz. Se você estava afastado, Jesus fala dessa história do filho pródigo, né? O filho pródigo que fugiu de casa, pegou o que ele nem tinha direito, porque a herança é quando morre. O pai estava vivo e ele exigiu a parte dele da herança. E aí ele diz, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Quer dizer, na promiscuidade. Vai, meu filho. E quando ele voltou, ele disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Porque ele perdeu tudo, ficou na miséria. Ele podia dar um monte de desculpa. Ah, para onde eu fui, teve uma miséria danada, todo mundo perdeu tudo, eu perdi também. Não, ele não deu desculpa. Deus só quer isso. Sinceridade. Sinceridade, verdade. Deus só trabalha com verdade. Pequei perante o céu, contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão, sandálias nos pés. Tudo isso aí tem uma representação, mas não dá tempo de explicar hoje. Trazei o bezerro cevado, matai e comamos e alegremo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido
Então, quando Deus vê uma pessoa afastada voltando, reconhecendo, Deus tem misericórdia, eu errei, eu me afastei. O que Deus tem? E o que mais? Alegria. Ah, tá vendo? Agora você está voltando com o rabinho no meio das pernas, né? A gente faz isso. Deus não. Deus se enche de alegria. Meu filho está voltando. Você pode ter errado muito com Deus. Mas Deus está olhando você hoje dessa forma, com uma imensa alegria, para receber você de volta, transformar a sua vida. Amém, pessoal? Ficou claro, gente? Puxa. E põe Paulo aí, por favor. Põe Paulo, antes. Paulo falando sobre isso, né? Paulo também enfrentou muitas situações de pessoas que erraram com ele. E ele diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei, por amor de vós a fiz na presença de Cristo. Ele estava falando da igreja, que ele cuidava. Ele falou: olha, alguém errou, fez o que não devia, pecou contra vocês. Vocês perdoaram? Eu também perdoo. Quer dizer, eu não vou ali massacrar, eu não vou lá acusar. Por quê? Para que não sejamos sobrepujados por quem? Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Quer dizer, Paulo disse: não, eu sei que é o diabo que quer que a gente guarde mágoa, rancor, ódio. E aí ele vence a gente. Então até o apóstolo Paulo sabia que mesmo sendo o apóstolo Paulo, se ele guardasse mágoa, o diabo ia vencê-lo. Então a mágoa, perdoar não é questão de, ai, que prazer em perdoar. Não. É questão de sobrevivência. Salvar a tua alma. Confiar em Deus. Aí sim, depois que você faz isso, você vai ter prazer. Aí você vai dizer: eu disse, por que eu não perdoei antes? Quando eu encontrei paz, falei: meu Deus, por que eu não perdoei antes? Porque aquela paz só Deus pode dar. Mas para perdoar, não é ser por prazer, não. É guerra mesmo, não. Eu vou confiar em Deus. E eu não quero que o diabo prevaleça sobre mim. Então, meu Deus, está aqui. Feche os seus olhos, por favor. E pense agora na sua vida. Você pode sair daqui outra pessoa. Você pode sair daqui outra criatura. Você pode agora mesmo encontrar uma paz que você nunca sonhou, nunca imaginou. Deus está chamando você para a vida. Te dá um novo coração, uma nova mente, mudar o seu ser, transformar tudo dentro de você. Então, você vai falar com Deus aí. Tudo que você quer tirar de dentro de você. Se você entendeu e você estava carregando isso, mágoa, ressentimento, traumas, complexos, a dor de não ter família, a dor de crescer numa família desajustada, numa família onde houve separação, agressão, traição, se carregava tudo isso no seu presente. Coisas que aconteceram há anos atrás e para você parece que foi hoje. Todo dia você sente a mesma dor. Então fale para Deus que hoje você decide entregar tudo para Ele. Hoje você decide entregar tudo nas mãos dEle. Hoje você decide deixar todo o seu passado no altar de Deus, no santuário. Fale com sinceridade. Se você tem que perdoar alguém, Ele sabe. Fale para Ele: Senhor, eu não quero, meu coração não quer, mas eu vou crer em Ti, eu vou confiar no Senhor. E quando você começar a orar por essa pessoa que não merece perdão, ela não merece perdão, mas você confia em Deus, você vai ser livre do peso, da angústia, do desespero.
do ódio, da inquietação. Fale com Deus. Fale com Deus. Se você quiser ficar de joelhos, fazer da sua poltrona um altar, fale com Deus. Peça para Ele vir te ajudar, te limpar, para Ele vir tirar de você toda essa dor, toda essa angústia, todo esse trauma. Peça para Ele entrar na sua vida. Talvez a sua vida toda gira em torno do que aconteceu no seu passado, mas a partir de agora você vai viver em função de conhecer a Deus. Você vai mudar o seu foco, você vai mudar o seu objetivo, você vai mudar o seu desejo. Você não vai enxergar mais nada, você não vai enxergar mais o seu passado, o sofrimento, a mágoa, os erros. Você vai enxergar Deus. Você vai buscar conhecer a Deus. Que Deus entre na sua vida, que Deus te abrace, que Deus te envolva, que Deus te dê o Espírito dele, que Ele te dê um coração novo, que Ele te dê uma vida nova. Então fale para Ele, chame, fale: Senhor, sozinho eu não consigo, mas eu quero. Sozinho eu não consigo vencer o meu passado, eu não consigo vencer esse ódio, essa mágoa, mas eu quero. Então me ajude, tem misericórdia de mim. Chame pela misericórdia de Deus. Você que viveu a vida toda sendo rejeitado, desprezado, enfrentando problemas na família, casamento, pais, trabalho. Você nunca foi nada, nunca foi ninguém. Ou talvez perdeu tudo. Coisas aconteceram que a sua vida foi para a lama, e você carrega isso dia após dia. Fale com Deus tudo. Ele está aqui para te levantar, Ele está aqui para te abraçar, Ele está aqui para fazer de você uma pessoa feliz de verdade, curar o seu coração, a sua alma, te dar paz. Aonde há hoje dor e sofrimento e vazio, Ele quer encher de paz, Ele quer encher de alegria, Ele quer encher de vida. Então fale com Ele agora, chame por Ele, fala: Senhor, me ajude, vem sobre mim, Senhor, vem sobre a minha vida, receba-me agora, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não vou conseguir permanecer, prevalecer, perdoar, eu não vou fazer nada, eu preciso do Senhor. Oh meu Deus, meu Pai, pensa que agora o Senhor marcou esse dia para que seja de fato, meu Deus, colocado uma pedra no passado. O Senhor marcou esse dia principalmente, especialmente por essas pessoas que carregam mágoas, ressentimentos, traumas, complexos, dores, pessoas afastadas. Então realiza a tua parte agora, Senhor. Fale com esta pessoa o que nós não conseguimos falar. Fale com esta criatura o que nós não tivemos capacidade de falar. Revela, meu Pai, revela a esta criatura, porque o Senhor sabe, meu Deus. Esse tipo de mensagem para a mente humana é incompreensível, é inaceitável. É inaceitável. Enquanto o Senhor não falou comigo, eu não aceitei perdoar o meu tio, porque na minha cabeça aquilo era inaceitável, era incompreensível. Como que eu poderia perdoar quem fez e continua me fazendo mal? Não tem como entender uma coisa dessa. Mas quando o Senhor me revelou, o Senhor me ensinou, o Senhor falou na minha mente, mostrou que era isso que o Senhor esperava de mim, para me dar paz, para me tirar daquela prisão, para me dar o teu Espírito, Senhor. E foi aí, nessa consciência, que eu tive forças para perdoar. Ah, meu Pai, então fale com esta pessoa agora, vá no mais profundo da mente, do ser desta criatura, e convença, meu Pai, de que o Senhor não quer que ela seja uma boba. Para o mundo, sim, uma boba, mas não para o Senhor. O Senhor não quer que essa pessoa seja boba, que viva baixando a cabeça para tudo. Não, o Senhor quer que ela confie no Senhor, que ela confie em Ti, na Tua vontade, no Teu querer.
para que o Senhor possa dar a ela uma vida de verdade, uma vida real de paz, de alegria, de salvação. Ó Santíssimo Deus de Israel, então venha e faça a tua parte agora. Receba, meu Pai, o jejum que nós estamos fazendo, receba o jejum que nós estamos realizando, teus servos, nós, pelo teu povo, Senhor, para que o céu se abra nesta manhã e aconteça algo grandioso, extraordinário, meu Pai. Porque se o Senhor não se manifestar aqui, se o Senhor não revelar essa pessoa, meu Pai, esse entendimento, então todos nós perdemos tempo.